Sabe qual é o maior erro de quem cria produtos educacionais? Começar pelo conteúdo. Todo mundo faz isso. Eu já fiz isso e é por isso que 97% dos cursos fracassam. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o método validado por Harvard, Stanford e MIT, que faz qualquer produto educacional gerar transformações verdadeiras, realistas e o melhor, ter inteligência artificial como copiloto desse processo. Deixa eu me apresentar, meu nome é José Carlos Amorim e minha história é confusa, diferente. Eu trabalhei 11 anos como jornalista, sou técnico em mecatrônica, passei por engenharia civil, engenharia de produção e até enfermagem. Eu sei que parece uma bagunça, mas foi exatamente essa jornada que me fez entender algo pouco comum. Como conectar linguagem de gente com linguagem de máquina, sistemas humanos com sistemas de IA. Hoje eu sou professor de IA generativa na Academia Lendária, uma edtech que tem mais de 10 mil alunos. Me especializei em Leaders of Learning pela Universidade de Harvard e AI for Business pela IBM. E o que eu descobri depois de toda essa trajetória é que a verdadeira transformação não está exatamente no conteúdo que você ensina. Conteúdo tem aos montes, em qualquer lugar, inclusive esse é um deles, né? Mas a verdadeira transformação está no método que você usa para ensinar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Como criar um produto educacional que realmente transforma vidas. Usando um framework já validado cientificamente que combina o melhor dos dois mundos. O humano e o tecnológico. Vamos para a tela. Bom, para mim, um conhecimento monetizável, ele tem que ter esses 3 pilares. Eu digo isso porque passei por muitos cursos que não aprendi absolutamente nada, porque o expert tirou da cabeça dele um método, e tudo bem se você tem um método que funciona para você, só que existe uma grande diferença entre algo que funciona para mim e algo que eu posso comercializar porque funciona para todos. E eu vejo que muitos gurus da internet acham que o que eles fazem é duplicável, sendo que na verdade eles são a exceção à regra. E a exceção é a regra do burro. Pois bem, esses são os 3 pontos que eu considero obrigatórios para ter um conhecimento monetizável. Primeiro, tem que ser um conteúdo prático, inovador, cientificamente embasado. Então, não basta ser algo que seja interessante, tem que ter embasamento científico para provar que aquilo que está sendo compartilhado, ele foi estudado em grande escala, ou que tem pelo menos uma base científica que é duplicável, ou seja, se eu consigo fazer, você também consegue fazer. E este método que eu vou compartilhar com você, ele tem um embasamento científico, ele foi baseado em 3 grandes conceitos. O primeiro deles é o Problem-Based Learning, da Universidade de Harvard, que é um conceito que ensina com problemas reais. Então, a boa parte das universidades de medicina, inclusive algumas do Brasil, utilizam o Problem-Based Learning, que é o ensino baseado num problema real. Então, eles estudam o caso de um paciente, com base naquele caso do paciente, eles vão aprendendo assuntos que têm ligação com aquilo. Eu aprendi muito, assim, os melhores professores que eu tive foram professores que me ensinaram com Problem-Based Learning, que, por exemplo, eu, como técnico em mecatrônica, aprendi pneumática hidráulica. E assim, o professor, em vez de fazer a gente ler os livros, ele levava a gente lá para o laboratório. Sempre as aulas eram no laboratório. Então ele falava, bom, hoje a gente vai aprender sobre circuitos X e vamos fazer a porta de um ônibus abrindo. Então, assim, era algo que eu conhecia, né? Era algo da vida real e eu via lá que tinha um cilindro, que abria a porta e tudo mais. E com base naquilo, eu aprendia o assunto. Então, era um problema real e com base naquilo a gente via como a teoria se aplicava, né? Outro ponto, embasamento que eu utilizo é o Design Thinking da Universidade de Stanford para estimular a criatividade, porque é um processo que sempre tem que ter do ponto de vista de desenvolvimento de produtos educacionais. E um terceiro ponto é Neuroscience Based Education do MIT, que é a universidade que está mais à frente nessa questão de neurociência do aprendizado. Então, um método de aprendizagem cerebral, aproveitar o máximo possível do cérebro para que o conhecimento seja retido da melhor maneira possível. Então, penso eu que todos os experts que comercializam produtos educacionais, universidades, enfim, deveriam levar isso em consideração, porque se a pessoa não aprende o que você está proposto a ensinar,
o seu produto ou ele não funciona ou ele não está tão bem desenhado. Então imagina, é como se eu vendesse uma roupa e beleza eu estar faturando, mas as pessoas não usam a roupa porque acham ela feia. Então não cumpriu com o objetivo. Para mim, Zé, eu nunca quis criar algo que não gerasse valor real, porque não faz sentido algum você faturar muito, sendo que a transformação não está sendo realizada. Pois bem, vamos lá para o método então. Ele é composto por 5 etapas, tá bom? E 4 etapas eu vou passar de forma geral e depois a gente vai fazer etapa por etapa e você pode fazer junto comigo. Aqui embaixo tem um link de um Notion que você pode utilizar com todos os links que eu vou utilizar aqui e agora. E os prompts também, tá bom? Então, são 4 etapas. Primeiro, a gente identifica a dor. Então, tudo parte de qual dor você resolve. Depois, a gente faz uma pesquisa profunda com inteligência artificial, que também mapeia um perfil de cliente ideal. Em terceiro, a gente faz uma jornada do cliente para mapear como ele chega e como ele sai. E por último, a gente constrói o método de entrega, que é exatamente o conteúdo, né? O que acontece é que, sem saber, a maioria das pessoas começa por aqui, porque elas têm algo que funciona para elas, então elas começam a desenhar esse algo que funciona para elas, acreditando que esse é o melhor método possível para construir um produto educacional, um curso, uma mentoria, uma masterclass, uma consultoria, uma palestra, enfim, qualquer produto que envolva educação. Então, todo mundo começa por aqui, eu já comecei por aqui, eu já cometi esse erro, me frustrei, gravei, não vendi nada, enfim, passei por essa dor e por isso estou compartilhando com você um método que realmente funciona, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é qual dor você resolve. E aí, tem algo que eu, Zé, não gosto dos cursos que eu comprei. Os experts, eles esquecem que a criatividade é deles e acabam terceirizando, na maioria das vezes, a criatividade para o usuário, para você, para mim. Então, para ele, funciona muito bem o processo de pensamento criativo, porque ele é habilidoso o suficiente. Eu, Zé, nunca tive problema com cursos que me exigiam a parte criativa, porque eu me conectava com o expert por ter essa facilidade. Mas entendo eu que nem todo mundo funciona dessa maneira, e por isso eu não gosto de deixar a pergunta aberta, de deixar para você pensar no que responder. Então, por isso, eu criei alguns artifícios para fazer com que você consiga detalhar tudo, mesmo que você não queira, tá? Não quero exigir nada de criatividade, de força cerebral aí do seu lado para facilitar. Meu objetivo é fazer um conteúdo tão bom, que você vai falar assim: meu Deus, isso não tem em nenhum lugar na internet. Porque realmente não tem em nenhum lugar na internet, a não ser agora que eu estou postando esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, qual dor você resolve? Vamos lá para o nosso link do Notion. Eu construí aqui alguns links que, se você quiser material complementar para estudar sobre Problem-Based Learning, Design Thinking, Neuroscience-Based Education, você pode assistir aqui, tá bom? Primeiro ponto, validador principal. Coloquei esse link aqui, que é um validador de dor que eu fiz para guiar você e facilitar encontrar a validação de uma dor. Esse é um método que eu utilizo também para a validação universal da dor, só que eu construí ele especificamente para produtos educacionais. Então, se você tem um produto educacional, seja um masterclass, consultoria, curso, seja o que for, você pode utilizá-lo. Vamos lá, eu vou fazer como exemplo para esse vídeo um curso onde eu ensino as pessoas a criarem métodos reais. Então, é o nosso conteúdo de fato, tá? Então, pessoas que querem criar métodos realmente transformadores. Então vamos lá, primeira coisa que eu tenho que responder: qual categoria melhor descreve o problema central do seu cliente? Então assim, eu ainda não sei exatamente quem é o meu cliente, mas eu sei que ele tem uma dor. Então eu tenho que partir pelo menos disso, de tipo, qual dor eu quero resolver? Então a dor que eu quero resolver é essa falta de método. Para mim a resposta é aqui, a falta de estrutura. Tem conhecimento, mas não consegue organizar e monetizar. Então é uma pessoa inteligente, que tem o conteúdo ali, mas ela não consegue organizar e monetizar isso. Por que seu cliente precisa resolver isso agora? Mercado? Mudanças no mercado? Pode ser que sim. Oportunidade? Pressão? Frustração? Para mim, frustração. Acumulou tentativas
falhas que estão custando caro. Vamos colocar isso aqui. Qual é o principal impacto financeiro desta dor? Desperdício, dinheiro gasto sem retorno? Pode ser que sim. Oportunidade, dinheiro deixado de ganhar? Não. Ineficiência, gastos extras? Não. Desvalorização? Para mim, para o que eu estou desenvolvendo aqui, desperdício, tá bom? Então, dinheiro gasto sem retorno. Qual o principal bloqueio emocional gerado? Medo, receio de falhar, frustração, sensação de incapacidade após tentativas falhas, ansiedade, preocupação constante com atrasos, insegurança, falta de confiança nas próprias capacidades. Vou utilizar esse daqui, tá? Insegurança. Não precisa ser exatamente certeiro. Você faz com o que você acredita que é. Qual consequência profissional mais prejudicada? Estagnação, descrédito, dependência, obsolência. Eu acredito que é estagnação. Capacidade de crescer, evoluir. Então, com base nisso, foi gerado aqui um perfil da dor, tá? Perfil da dor validado. Então, eu vou copiar aqui e vou colar na minha biblioteca do Notion. Aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho o perfil da minha dor validada, ok? Então, fechei a etapa 1 aqui. Qual perfil da dor eu resolvo? Agora a gente vai fazer uma pesquisa profunda ao mesmo tempo que a gente acha o perfil do cliente ideal. E aí a gente vai utilizar uma primeira IA generativa, uma inteligência artificial generativa para ajudar nesse processo, tá bom? Aqui no 2, você percebe que tem uma descrição para usar o Deep Research do Perplexity. Vou abrir aqui perplexity.ai. Perplexity é uma inteligência artificial generativa de busca que utiliza vários motores de IA já existentes, tá? São LLMs. A gente tem aqui o ChatGPT, a gente tem aqui o DeepSeek, a gente tem aqui o que a gente vai utilizar, que é o Deep Research, pesquisa profunda. Vou selecionar a pesquisa profunda e agora o que eu vou fazer? Aqui no Notion, como eu falei, eu vou tentar guiar você passo a passo. Aqui no Notion, no 2, tem um prompt que você vai utilizar para fazer a pesquisa profunda aqui no Perplexity. Então é só copiar, vou aqui no Perplexity. O único detalhe é que eu preciso colar aqui, ó, o perfil da dor, certo? Então vou voltar aqui no Notion e copiar o meu perfil da dor para jogar aqui no Perplexity. Pronto, então eu tenho aqui o perfil da dor validado e agora é colocar para ele fazer essa pesquisa profunda. Esse modelo de pesquisa de Deep Research é um modelo extremamente recente. Ele tem apresentado alguns bugs, mas ele é demorado. Então não se preocupe se demorar, vai demorar mesmo. E a ideia é que quanto mais demorar, melhor. Vou fazer um corte no vídeo para a gente pegar só o resultado. Como eu falei, por ser uma tecnologia, uma feature nova, tem apresentado alguns bugs. Aqui, por exemplo, ele fez toda a pesquisa, mas não deu a resposta. Vou apertar em reescrever e vou tentar novamente. Bom, ele finalizou aqui a pesquisa. Eu estou satisfeito com o resultado. Ele buscou em 109 fontes na internet. A diferença de utilizar esse prompt aqui no Perplexity é que ele faz buscas em fontes externas, ou seja, validadas em fóruns, em conteúdos e fontes que realmente têm pessoas. Então, tudo que foi escrito aqui é com base no que ele achou de pessoas. Então, são dores reais, são perfis de clientes reais. E ele cria aqui o que muita gente chama de avatar, né? Que é como se fosse o perfil do cliente ideal. No meu caso aqui, o Ricardo Mendes, de 35 anos. Vou deixar para você ler em detalhes tudo que tem nesse prompt e no resultado. Esse material aqui, ele serve de base para o go-to-marketing, para toda a parte de marketing. E é assim, ó, uma coisa fina, nada do que você viu até hoje. Eu aprendi este método aqui com o Bruno Piscinini, tá? Então, não é meu e ele utiliza esse método aqui que eu acho super interessante para utilizar como base de marketing. A única coisa que eu vou fazer agora é copiar. Vou jogar e salvar aqui, ó, meu perfil do cliente ideal, certo? Aqui, todas as fontes que ele buscou, foram 109. Vou só apagar para facilitar. Então, fizemos já toda essa parte aqui. Vou até apagar para facilitar a visualização. Agora, a gente precisa mapear a jornada, como ele chega e como ele sai. Por último, o método.
Como que eu vou fazer isso? Voltando aqui para o meu Notion, na fase 3, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir o Claude, claude.ai, vou copiar esse prompt aqui. Deixa eu fechar que eu odeio muita aba aberta. E aí eu vou só substituir aqui, ó, primeiro, a dor validada, certo? Vou pegar aqui a dor do meu cliente, minha dor validada, vou colar. Vou puxar para cá para facilitar. Perfil da dor validada e vou colar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Entre chaves. E também aqui, ó, perfil do cliente ideal. Como eu tenho toque, eu vou facilitar a visualização aqui para você não ficar confuso. Eu sei que está parecendo um pouco confuso, né? Aqui, pronto. Ó. Então você vai colar aqui, ó, perfil da dor validada, que está entre chaves aqui, tá vendo? E perfil do cliente ideal. Vou pegar aqui o perfil que a gente acabou de criar do nosso querido Ricardo. Vou colar aqui. Zé, por que esta IA e o Claude? Porque o Claude ele tem uma base de contexto gigantesca, mais de 200 mil tokens, e ele tem um modelo de raciocínio e conversação muito humana, e em português é muito bom. Então, vou dar Enter, e agora ele vai gerar para mim a jornada do cliente, que é como ele chega e como ele sai, tá bom? Depois, em detalhes, você pode ler, mas só para deixar o conteúdo mais direto ao ponto, já que nosso querido YouTube odeia vídeos muito longos, né? O que tá sendo feito aqui é o seguinte, ele constrói, eu pedi para ele gerar tanto relatório em texto, para você poder ter controle, copiar e colar e salvar, quanto um artifact que é um modelo visual do que está sendo proposto em texto. Então você vai ver que ele vai gerar também isso aqui, ó, dashboard de transformação. Vou só dar print para facilitar. Você pode clicar em publicar, copiar o link e aí pode compartilhar esse link com outras pessoas ou você mesmo utilizar aí. Então, ó, como ele chega, tá? Dados de transformação, antes e depois. Vou colocar aqui. Vou dar um print de tudão. Puxa, eu queria que ele fizesse tudo antes e tudo depois. Eu vou fazer o seguinte, tá? Você, se quiser colar assim, tudo bem. Mas eu acho que vai ficar melhor visualmente assim, ó. Faça uma sessão de tudo antes e depois outra sessão de tudo depois. Quem nunca acessou o Claude, quem nunca não tem conta nessa LLM aqui, vai passar por um processo de cadastro, de login, que é um pouquinho demorado. Eu estou fazendo rápido aqui, mas não significa que é fácil, tá? Porque a maioria dos vídeos que eu vejo no YouTube, se olha, a pessoa faz rapidinho, mas porque ela já tem o domínio da coisa, tá? Mas você vai ver que quando você for fazer, vai ter uma demora, vai ter que esperar um pouquinho, enfim. Você pode utilizar esse mesmo prompt, ele vai gerar o resultado e aí pede para ele fazer uma sessão tudo antes e tudo depois. Pronto, era isso que eu queria, tá? Vamos esperar aqui agora. Para facilitar a visualização. Vamos ver como vai. Tá escrevendo bastante aqui, né? Pronto, vamos lá. Vou copiar aqui, vou abrir novamente em outro site, em outra aba. Agora eu tenho aqui, ó, tudo antes. Ó, estado comportamental. Acumula tentativas sem estrutura, investe em soluções dispersas sem métodos, age por impulso, tenta implementar tudo sozinho. Tem tanto o estado comportamental, que é o que a gente chama de conteúdo, habilidades, que é o chá, né? Conteúdo, habilidades e atitudes. Então, esse é o estado comportamental, que é o C. Esse é o estado técnico, que são as habilidades. E esse é o estado emocional, que são as atitudes. Aí tem aqui também um estudo completão. Vou fazer o seguinte. Vou colar aqui, só para facilitar. Vou colar aqui.
E agora o depois. Depois você pode ver em detalhes tudinho, tá bom? Mas é só para estruturar aqui esta visão. Então aqui é como ele chega, como ele sai, tá bom? Então aqui como que chega aqui o nosso cliente. Não vou entrar em detalhes lá, mas é só para visualizar melhor. Ele chega deste jeito aqui, né, com uma série de problemas, conhecimento teórico sem aplicação prática, ausência de processo sistemático. Como é que ele sai depois do nosso curso, do nosso método, do nosso processo, da nossa palestra, do nosso produto? Implementa processos estruturados, 85% mais de sucesso, decisões baseadas em métodos, ações estratégicas planejadas, domínio de framework prático, processos sistemáticos implementados. Então, você quando sair deste vídeo, você vai estar aqui do lado direito, tá? Agora, a última coisa que falta é o método de entrega. Vamos lá, aqui agora, para a última, para o 4, que é elaborar o método de entrega. O que você vai fazer? Vai só copiar e na mesma janela onde você solicitou o primeiro prompt, você vai dar um Ctrl V. Por quê? Aqui vai acontecer o seguinte, ele já tem informações sobre o nosso curso, sobre o nosso cliente, sobre tudo. Então, eu vou só complementar agora com uma outra informação, que vai ser o método. E aqui o método é o curso que você entrega. Eu coloquei isso aqui somente para guiar, mas ele vai adaptar, você vai adaptar para a sua realidade, para o que você realmente entrega, tá bom? E aí é com você agora esta parte aqui. Mas percebe que agora você tem um método, sabe o que exatamente precisa ou não, o que faz diferença ou não. Não é mais um achismo. São dores validadas, são documentos pesquisados na internet. Então você tem um embasamento real do problema. Não é algo que você criou e acha que vai dar certo. Aí é o go-to-marketing, é a parte de trabalhar tudo isso que você captou para comercializar. Vamos lá então. Para finalizar aqui, ver se ele conseguiu gerar. Deu um erro aqui, mas enquanto ele gera, vamos dar uma lida nesse método que ele criou. Então, ó, estrutura dos 4 pilares. Pilar 1, fundamentos e diagnóstico. Estabelecer base sólida, mapeamento inicial. Isso aqui não vai ser necessário, tá bom? Eu vou fechar, que ele já está viajando na maionese aí. Estruturação de processos, monetização e escalabilidade, consolidação e expansão, elementos críticos. Se você tiver um tempo, você vai ler aí com calma tudinho, não a minha tela, tá? Mas isso aqui é o método que ele criou, tá? Então isso aqui em tese seria uma aula, tá? O objetivo aqui, a entrega, framework, diagnóstico e plano de ação, duração 4 semanas, aulas semanais das mentorias individuais, os marcos aqui, ó, diagnóstico completo, plano estruturado, documento de planejamento validado, e isso vai estar aqui dentro deste método aqui, tá bom? E aí você preenche. Essa é uma versão visual, é do Whimsical, tá bom? Whimsical.com. Se você quiser utilizar essa ferramenta, fica à vontade. Espero que você tenha aproveitado este vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. E vou deixar aqui embaixo o link para você utilizar tudo que eu utilizei aqui. Além disso, se foi um conteúdo que valeu a pena, se inscreve aqui no canal, curte e manda esse vídeo para outras pessoas que têm cursos, que fazem mentorias, que têm consultoria, para que elas construam algo realmente transformador e que a gente consiga fazer com que essas pessoas fajutas da internet comecem a se sentir vergonha do que elas produzem. É isso. Boas práticas.